E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer um devocional inspirado lá em Juízes, no capítulo 21 e no verso 25. E diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aqui, no livro de Juízes, a gente vai encontrar um momento em que Israel estava em uma fase rebelde da sua vida, podemos dizer assim. Enquanto Josué estava vivo, o povo ainda fazia tudo aquilo que era bom aos olhos do Senhor, estava servindo ao Senhor, estava sendo submisso. A partir do momento em que Josué morre e já não há mais nenhum líder, já não há mais ninguém ali para estar direcionando o povo passa a fazer o que parecia bom aos seus olhos. Porém, tem coisas que é bom aos nossos olhos, mas que nos levam a caminhos terríveis, né? E é aí que começa esse negócio todo de juiz e líderes e assim. Todas as vezes em que Israel ele não estava com um líder à sua frente, não estava com alguém ali para se espelhar, eles tinham meio que uma ideia de que eles estavam livres para fazer o que poderiam, né? Porém, quando a gente cria essa ideia na nossa cabeça, a gente acaba prejudicando a nós mesmos e acaba prejudicando a um todo, né? Todos aqueles que estão à nossa volta. Uma vez eu escutei uma frase que eu acho que foi bem assim impactante, sabe? Que dizia que é como se fossem várias marinheiras, né? No meio do mar, assim, e o marinheiro fala assim: eu posso fazer o que eu quiser com o meu barco, né? Não vou seguir regra de ninguém, não vou seguir da minha forma, vou fazer do jeito que eu quero. Porém, se aquele marinheiro, se aquele capitão, quem está, né, no seu barco, na direção do seu barco, fizer o que bem entender, se aquele barco bater, não é só o barco dele, não é só ele que vai sair prejudicado. Porque se ele acabar batendo em um outro barco, quem está dentro do outro barco vai acabar sentindo o impacto. Ou quem sabe até os passageiros do seu próprio barco vão se sentir vulneráveis, vão estar diante de uma situação exposta. E não é isso que a gente quer. Se a gente for olhar durante toda a história da sociedade, durante todo o momento das pessoas, sempre tem alguém à frente, sempre há alguém a se espelhar. Se você for olhar em grupos sociais, por exemplo, que não tem um líder à sua frente, que não tem alguém para dizer ali o que é melhor no momento para aquele grupo, para aquelas pessoas, vira um desastre, vira algo terrível. E o povo de Israel, podemos dizer que eles estavam ali, né, naquela. Porque o ser humano, na verdade, sempre precisa de alguém para estar se espelhando, né? Porque se a gente for seguir conforme a nossa perspectiva de olhar, somente a nossa perspectiva, não dá certo. A gente sabe que não vai dar certo. Prosseguindo ali. Depois da morte de Josué, nasceram outras gerações. Porém, essas gerações, elas não haviam ouvido falar, né, sobre as maravilhas que Deus já havia feito pelo povo, sobre a libertação do povo do Egito. Talvez até tivesse ouvido falar, mas levava tudo aquilo como um mito, como uma parábola ou algo do tipo. E essa geração, eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a se lançar à idolatria, aquilo que não agradava a Deus. Eles começaram a seguir deuses estranhos, a trazer aquilo que não era o que Deus queria para aquele povo. E o coração de Deus se entristece. A partir daquele momento, sem um líder, o povo fica vulnerável aos seus inimigos, né? Porque eles não estavam fazendo da forma que seria correta, que era proteger a sua cidade, no caso, estava cada um pensando por si.
né? Cada um salve-se a si mesmo, e aquele ditado, né? Ninguém tava ligando para nada. Então Deus, ele começa a colocar juízes, né? Todas as vezes que um juiz é levantado por Deus, o povo, ele volta, né? Se volta a Deus novamente. Mas esses juízes eram colocados quando o povo clamava, quando o povo via que não ia dar certo da sua forma. Porém, o povo de Israel foi sempre um povo muito rebelde, né? Todas as vezes que eles sofriam, né? Aí eles se ajoelhavam novamente, Senhor, nos ajuda e tal, e aquela história toda. Isso foi se repetindo durante o tempo. Essa função de juiz, ela não era herdada, tá? Não era como se fosse assim na monarquia, por exemplo, de reis, né, que passa de filhos, ou então no sacerdócio. Não, era um juiz escolhido diretamente por Deus. Um ponto importante para se colocar. Ser um líder não é mandar. Ser um líder não é somente dar ordens. Mas ser um líder tem uma responsabilidade muito além. Ser um líder é dar exemplo. Não adianta eu ser aquele líder que chega e só quer fazer do meu jeito e deixa ali, e é isso para todo mundo fazer da forma que eu quero. Não. Deus, ele fala uma coisa, o líder cumpre com aquilo que Deus falou, o povo se espelha, o povo pega aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Em casa, geralmente, as crianças se espelham nos seus pais. Por exemplo, se dentro de casa os pais, eles não falam palavrão, se dentro de casa os pais, eles respeitam uns aos outros, enfim, não dá um mau exemplo, ali cresce uma criança com caráter. E nós podemos trazer isso também pra gente, né? Pra igreja. Quando o líder dá o exemplo, a gente pega aquele exemplo, a gente fala, eu vou fazer que nem ele, porque Deus colocou a pessoa ali. Vamos lá. Consequências de não se ter um líder. Quando não se tem um líder, as pessoas vagam sem direção. A mesma coisa que eu estivesse perdida, né? Digamos assim, um bosque, uma floresta. Se eu não tiver ali uma bússola, né, ou algo do tipo para me guiar, eu não vou ter a direção correta, eu não vou ir pela minha intuição, porque a minha intuição nem sempre vai estar correta, nem sempre vai ser a boa, né? Então é a mesma coisa que eu andasse ali no meio da floresta, não tivesse uma bússola, ou então olhasse para aquela bússola e falar, não, ela deve estar errada, né? E ignorasse e fizesse o meu próprio caminho. A gente pode levar isso como um exemplo. E como eu já disse também, a pessoa acaba tendo uma ideia de que é livre para fazer o que bem entender, né? Para fazer da forma que ela quer, prejudicando a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Por quê, gente? Geralmente, eu, por exemplo, sou assim, quando alguém da minha família, por exemplo, se machuca, ou alguém muito próximo de mim acaba sofrendo algum trauma, alguma coisa, eu sinto aquilo pela pessoa, porque eu tô ali convivendo com a pessoa todos os dias, né? E o que eu não quero é ver aquela pessoa sofrer. E assim é da mesma forma. Então, quando nós tomamos algumas decisões na nossa vida que nos levam a lugares ruins, que nos levam... Quando as nossas decisões são ruins e nos levam a caminhos ruins, isso causa consequência a todos que estão à nossa volta, porque vai haver ali um impacto, uma mudança à nossa volta. Só para finalizar aqui, nós não venhamos cair nessa ideia de que são nossas regras, são nossos pensamentos que estão certos, que nós possamos escutar um pouquinho mais. Porque eu tenho visto aí que tem uma geração que precisa ouvir falar de Jesus, que precisa viver Jesus, sabe? Não somente de ouvir, mas realmente viver, ter a sua vivência com Jesus. Eu espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.